Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o oitavo e o último episódio da terceira temporada de The Boys, que foi ao ar nessa sexta-feira, dia 8. E, gente, que final impactante, né? Tem muita coisa pra gente conversar, com certeza esse vídeo vão ter spoilers, vou falar de todos os detalhes, especular um pouquinho pra quarta temporada que já tá confirmada e também postar alguns trechos do Red Carpet que eu fiz com parte do elenco de The Boys e que vão fazer sentido pra análise do episódio. E fiquem de olho no canal também, que vai sair a entrevista completa em breve. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente tinha terminado o sétimo episódio simplesmente com uma bomba, que não foi o Soldier Boy. Como eu tinha falado no episódio anterior, esse foi Eu Sou Seu Pai mais pesado aí dos últimos anos, desde o Darth Vader, né? Mas assim, falando sério agora, é muito interessante a gente ver como essa temporada no geral fez vários paralelos. E eu falei de alguns deles aqui, por exemplo, quando eu falava do Butcher com o Stan, né, sobre utilizar o V24 ou até mesmo o composto V, né, utilizar pessoas poderosas para justificar o que você queria, né? Então, por exemplo, ele utilizar ali o V24 para exterminar com alguns supers, assim como o Stan utilizava para fazer dinheiro e por aí vai. Mas o paralelo, na real, do Butcher é outro, é muito mais com o Homelander e esse episódio deixa bem claro, já vamos chegar lá. Mas eu quero falar principalmente do paralelo entre o Homelander e o Soldier Boy, né? Porque eles aí são família e esse último episódio traz bastante sobre essa discussão. Na realidade, nesses três personagens, né? A gente vê bastante essa relação do Butcher com a família, o Soldier Boy, né? Quase dando pra trás ali em querer matar o Homelander por descobrir ser da família, e o Homelander, né, com relação ao Soldier Boy, mas também com o Ryan, que retorna aí nesse episódio. E o paralelo que eu tava falando, né, é a gente ver como ambos foram nocivos pros seus grupos, né, porque o Soldier Boy, ele era completamente abusivo, a gente já tinha visto isso ali na visão do Black Noir, sobre o que aconteceu no passado e por que eles entregaram o Soldier Boy. E aqui nesse episódio a gente vê o Homelander, como ele é abusivo com os membros ali da equipe dele, a ponto dele matar o Black Noir. Gente, a morte do Black Noir veio. Eu já tava sentindo que isso poderia acontecer. Obviamente a gente imaginava que seria pelas mãos do Soldier Boy, porque ele tava nessa missão e era bem sucedido até então. E aí é duro ver como ele sofreu na mão dos dois, né? Primeiro quando a gente descobre ali com relação ao rosto dele, e também como esse personagem ele mudou a perspectiva, a forma que ele olha a vida de uma forma geral, né? Porque ele era um cara cheio de aspirações e tudo mais, e depois ele se torna meio que um soldado da Vogue e tem esse fim trágico. Inclusive eu perguntei pro Nathan Mitchell, que é o ator que interpreta o Black Noir, qual super-herói ele seria se ele não tivesse sofrido nas mãos do Soldier Boy. I think Black Noir would be more like Annie if he didn't have to deal with Soldier Boy, because he had ambitions, he had a good heart and a good soul, and he still does, but his fight with Soldier Boy changed his life and it put him on a different trajectory. And so hopefully he can find his way back to that or find some semblance, but I think he's definitely more like Annie deep down inside. E aí, né, esse episódio ele traz a suposta finalização para essa grande missão, que era exterminar com o Homelander. Tanto que a gente vê que todos os arcos ficam em volta disso, a ponto da Annie se unir ali com os meninos de novo. O próprio Hughie também se une com ela, ele fica sabendo do V24 e descobre que o Butcher, no final das contas, salvou ele, né? O Leitinho também retorna, assim como o French e a Kimiko. E é interessante a gente ver o quão confortável a Kimiko tá com seus poderes, porque antes a gente via uma divisão de como ela sonhava em ter a vida, de tipo, como que o musical era uma representação da vida que ela almejava, mas ao mesmo tempo tinha a dureza dessa realidade e que ela se sentia um monstro. E aqui quando a gente tem essa cena de Maniac, né, é a junção de quem ela é. Ela se entende não como um monstro, então ela vive essa vida dela de musical, mas dentro da realidade dela. Então eu achei muito simbólico aí como a série fez essa construção, que ela tá 100% à vontade. Confesso pra vocês que sofri ali pelo French, tá? Quando ele levou o tiro, eu achei que ele ia morrer, porque eu tinha especulado, né, no sétimo episódio, que isso poderia acontecer com ele, ainda bem que não aconteceu. E outro personagem que voltou aos trilhos aí
foi o Hughie. O Hughie, ele é um personagem que eu venho falando aqui ao longo da temporada, né, de como ele foi ficando confortável com o V24 e tudo mais. Só que a gente vê que o Hughie, ele deu uma volta interessante pra chegar a esse ponto. Na realidade, eu acho que a temporada como um todo é isso, né? A gente tem essa missão que, beleza, ela não sai ali do lugar, mas ao mesmo tempo, todo esse arco, ele é extremamente importante pro que, sei lá, vem aí na quarta temporada, porque lembra que eu falava do caminho sem volta, de tipo, eles vão tentar ter uma vida normal, eles não conseguem, então eles retomam pra missão. Eu acho que essa temporada é uma grande tentativa pra no final eles terem essa conclusão que existe apenas um caminho aí, e eu acho que pro Hughie existe também esse arco internalizado, né, porque ele vai pra um caminho que ele se sente confortável como Sup, ele acaba não gostando da Annie mais salvando ele quer salvar a Annie, só que a gente tem aquele momento simbólico, né, também dele não usar o V24, mas utilizar um recurso que tinha ali na segunda temporada, né? Eu não sei se vocês lembram, mas na segunda temporada teve algum momento que pra ajudar a Annie, ele acabou também intensificando as luzes e assim ela conseguiu explodir e se soltar da jaula da Vogue. Eu não lembro exatamente o contexto, mas eu lembro que tinha acontecido isso. Então eles reutilizam esse recurso aqui nessa terceira temporada, a ponto da gente ver uma intensificação dos poderes da Annie. A gente vê um momento, gente, desculpa, eu tô com Stranger Things muito recente, mas total Eleven, né? E é engraçado porque em Stranger Things tem essa discussão da Eleven flutuar e tem a ver com o aumento de poderes dela também. Então, enfim, não vou destoar aqui, mas a Annie, ela tem essa intensificação dos poderes. Eles passam a entender como eles podem ajudar também e dela se tornar mais poderosa, porque todas as vezes que tinha algum embate de poder, principalmente com o Homelander, ela recuava, porque ela sabia que não era uma briga ganha ali, né? E além disso, né, a gente vê ali no final ela indo pro grupo de fato, fazendo parte dos The Boys. Ela não faz mais parte do Set nem da Vogue. Os Set nem são mais Set há um tempo, né? Mas tudo bem. Mas o Hughie, né, eu confesso pra vocês que eu gosto de ver ele de volta às origens, porque a gente realmente viu como ele foi modificando. A Kimiko, por exemplo, todo o envolvimento dela com os meninos pra ser contra a Vogue era justamente como ela tinha sido um experimento e ela odiar os poderes. E agora ela tá confortável com isso. Ainda assim, ela entende como escolha e entende o que a Vogue faz como algo errado. O próprio Leitinho também tem um arco similar, né? Porque a gente vê como ele guardava essa história pra ele e o quanto afetava ele por ser algo internalizado. E aqui ele faz a filha dele entender as problemáticas da vida dele e qual o envolvimento dele com os Sups, e também já introduzir, né, que os Sups, eles não necessariamente são boas pessoas, até porque a gente vê que o padrasto dela ali, inclusive a gente já chega lá nessa cena final, né, com o Ryan e tudo mais. E o Hughie, ele tinha a questão pessoal ali com a Robin, com a ex-namorada dele, e a vida dele muda drasticamente. Mas, assim, eu perguntei pro próprio ator, o Jack Quaid, o que ele achou desse arco do Hughie e se ele acha que ele teve uma mudança de direcionamento nessa temporada. No, I don't think so. I think we've seen a lot of... I think Huey's always had an anger in him. We saw it in season 1 where he's like punching walls and, having fantasies of yelling at people and confronting them, but never actually having the courage to do it. I think he has a bit of... we all have ugly parts of ourselves that we don't like, and I think he has a bit of toxic masculinity deep inside of him. But this season, the temporary V brings it out. So it was really interesting to play Huey, who is a little bit more complicated and a little bit less likable, ultimately. I really enjoyed it, actually. It just made every day more interesting and more fun, and that's what I love about every season is that each character changes. We're not just resting on our laurels and doing the same thing over and over and over again. It's more so that we're trying to, plumb the depths and see what else we can do. So this season was a welcome change of pace for me, and I really, really enjoyed it. Even though, he was kind of an asshole this season. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Great to meet you. E falando do Hughie, é lógico que eu não posso deixar de falar do Butcher, principalmente porque eles também fazem esse paralelo da relação do Butcher com o Hughie e o irmão. Isso é algo que existe desde o início, mas eles começam a focar bastante na segunda temporada de The Boys, principalmente quando eles começam a trazer mais contexto ali da história do Butcher. E aqui, gente, é realmente impressionante, porque no final das contas, quando a gente tava achando que o Soldier Boy ele não iria à frente com o plano ao descobrir que Homelander era o seu filho, e no final das contas quem deu pra trás foi o Butcher,
mas pela sua relação com o Ryan. Até porque o que a gente vê nessa temporada é quão nocivo o Butcher foi em algumas relações que ele teve. Então, até mesmo aquela atitude lá atrás que ele acaba sendo grosseiro com o Ryan pra ter um afastamento, pro Homelander não conseguir usar ele em algum momento contra ele, a gente vê que no final das contas o Ryan escolhe o lado do Homelander. Então, ele sente a atitude dele também ali, que acabou sendo meio que um tiro pela culatra. Porque o próprio Homelander, inclusive, né, ele utiliza palavras que confortam o Ryan, que ele sabe que ele não teve culpa. Isso era algo que o Butcher também sabia que ele não tinha culpa. Tinha, sim, toda essa questão dele ter prometido pra Becca, mas ao mesmo tempo, ele sabe que ele não é culpado. E o Ryan acaba vindo como esse elo de proteção dele, esse lado bom, porque a gente vê certa dualidade aí no Butcher também. Ele é extremamente agressivo, né? Tanto que eu tinha falado lá no episódio anterior. Pô, ele teve o pesadelo, mas eu não entendi ao certo por que ele ainda assim fez o que fez com o Hughie e no final ele só resolveu num estilo Butcher, né? Que foi desacordando o Hughie. Da mesma forma do Ryan, né? Também foi o jeito Butcher dele de resolver a situação, mas acabou sendo um direcionamento que ele não imaginava que teria, que o Homelander descobriria, né? Onde o Ryan tava. E eu cheguei a perguntar pro Karl Urban, que é o ator que faz o Butcher, o que ele sentiu desse arco do Butcher nessa temporada, de ter se tornado o que ele mais odiava, mas também sobre a gente ver esse outro lado dele, o lado que foi ali, se preocupou com o Ryan, que também é esse mesmo que protegeu o Hughie. Yeah, well, I think that, you know, one of the really interesting things that Eric Kripke and his writers did this season was to give Butcher the moral dilemma to turn himself into the very thing that he despises the most, and for that to have not only a physical cost, but then a moral cost and a consequence to all of the relationships that people in his life. And you know, going forward, I mean, that's really, you know, where we leave Butcher at the end of this season is a pretty dark place. And I'm really looking forward to seeing where we go from here. I'd be worried for Butcher, I really am. E eu acho sensacional também como o episódio construiu isso. Quando a gente tem aquela cena, né, dos dois utilizando o laser ali no Soldier Boy, a gente tem um paralelo literal ali em cena, mas o paralelo entre os dois também acontece, principalmente quando a gente tá falando de novo sobre a questão dos abusos no grupo. Tanto que quando a gente chega ali próximo ao final, a gente vê o French falando, agora vai ser uma democracia os The Boys. E aí todo mundo aceita a Annie pro grupo e o Butcher fica ali sozinho, meio de canto. Tem muito com relação ao tempo de vida dele, já vamos chegar lá, mas existiu um abuso de poder ali no grupo, algo também que o Homelander fazia. Então é muito interessante como a série ela constrói isso aqui e também me deixa muito curiosa de como que o Butcher vai estar na próxima temporada, porque ele tem pouco tempo, muito provavelmente ele não vai contar como ele não contou para os outros que ele estava utilizando o V24, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se para ele se curar, ele acaba não utilizando o composto V, né? Que foi uma resolução que a Kimiko teve também, mas o dela era muito mais a relação dela com os poderes e como ela se sentia com relação a isso, e talvez possa ser um fator de cura, assim, pro Butcher e dele ter mais tempo de vida, e também traz uma certa urgência para a próxima temporada, porque no final das contas ele vai ter menos tempo para executar o plano dele, e agora mais do que nunca, porque o Homelander tá com o Ryan. E o Homelander também teve um arco extremamente interessante nessa temporada, porque quando a gente tem aquela cena do espelho que ele tá falando com ele mesmo, ele vê esse lado humano dele como uma fraqueza, e é exatamente aí que o Soldier Boy, o pai dele, acaba pisando na ferida dele. E eu acho essa cena sensacional, porque além do Soldier Boy falar o que ele menos gostaria de ouvir, que ele se tornou alguém fraco por justamente ter sentimentos, ele também fala o que o pai dele falava pra ele, sobre como ele era uma decepção. Ele chega a falar pro Butcher, né, que o pai dele não batia nele, não era algo físico, mas que ele vinha com essa frase que ele era uma decepção porque ele não supria as expectativas do pai. Então ele também teve uma relação tóxica com o pai. E o Homelander, especificamente, ele teve uma criação bizarra, né? Porque ele foi criado em laboratório, ele nunca teve uma figura materna, nem uma figura paterna, e ele tem tentado construir isso ali com o Ryan, da forma errada dele, né? Inclusive, eu também perguntei pro Anthony Starr como que ele vê esse conflito do personagem dele nessa terceira temporada. Yeah, well, like you said, he's never had parents. He was raised basically in a lab, which is not good for any child. So he's pretty messed up, and you know, all of a sudden he finds out he's got a blood father, and that means a hell of a lot to the guy. So you know, it's a very conflicted position that it puts him in, because
At the same time, he finds out he's got a father, but the guy that is his father is the guy who could kill him. So that's a big problem. It's not your average family, that's for sure. So it all comes to a head in the last episode, and I cannot wait for you guys to see it. E como eu falei, nesse episódio a gente vê ele tentando construir essa relação com o Ryan, que era algo que estava se desenhando ali na segunda temporada, mas toda a temporada teve todo um desenvolvimento para que o Ryan ficasse do lado dele. Preciso confessar para vocês que ele me pareceu se tornar um psicopatinha aí no futuro, né? Principalmente quando a gente tá falando das gerações, né? Soldier Boy, pior exemplo, Homelander não teve exemplo e o Ryan vai ter um péssimo exemplo, justamente por não ter tido exemplo. E a cena ali no final, gente, é completamente bizarra, porque, de novo, né, aqui nessa temporada, a gente vê o Homelander cada vez mais ficando confortável com ele, e ele sempre foi esse cara sanguinário, que nem os caras ali que ele matou no final da segunda temporada, porque ele queria descobrir onde que o Ryan tava, lá na cabana, ele acaba matando todos os policiais. E o final da temporada, a gente vê como ele pode ser 100% ele, que as pessoas vão gostar. Inclusive, não sei se vocês separaram, mas a pessoa que gostou é o padrasto da Janine. Esse cara, que nem eu falei, ele é totalmente fora da casinha. Eu ainda acho que o Ryan ele vai ser um fator extremamente importante pro Butcher, tanto pela promessa que ele fez pra Becca, mas também com relação a essa relação dele com Homelander. E no final, né, a gente vê que a missão não foi concluída. Eles não conseguiram fazer com que o Soldier Boy tirasse os poderes do Homelander, mas a gente teve um arco maravilhoso aí pra Maeve. Porque foi como eu falei, esse episódio, ele demonstra como todos estão com os objetivos alinhados, mas não necessariamente como eles vão fazer isso estava alinhado. Então a gente vê ali o Butcher e o Soldier Boy numa missão muito mais sanguinária, e a Maeve acaba indo ali também, e a Anne chega a falar de forma pesadíssima que ela não é heroína, principalmente se for fazer dessa forma, né? E quando ela salva todo mundo, ela se torna uma verdadeira heroína, sabe? Então eu acho que esse último episódio ele tem cenas muito simbólicas, né? E a Maeve ainda eu acho que tem um arco a ser explorado, porque por mais que eles tenham dado ela como morta, a gente viu que ela estava viva e sem os seus poderes, e que a Vogue sabe. Mas é interessante porque a gente vê que a Ashley ali, ela sabe que as coisas estão tão bizarras ali dentro, a ponto da gente descobrir que, apesar dela tá ali com o cabelo, era uma peruca e por baixo ela tá completamente sem cabelo, que ela ficava arrancando o cabelo, que a gente viu aí ao longo da temporada. Então a gente vê que ela sabe que a coisa tá tão tensa ali, que ela esconde essa questão aí da Maeve. Eu acho que podem ser várias coisas aí, tá? Tanto porque eles anunciaram que a Maeve tinha morrido e eles não querem que o público saiba, tanto para assegurar, né, que a Maeve não corra nenhum risco e consiga viver a vida dela, porque senão o Homelander iria atrás dela e mataria ela, ainda mais ela sem os poderes. Mas eu sinto também que é um arquivo que tá ali, né, que facilmente pode ser acessado por alguém e que em algum momento as pessoas vão descobrir. E é interessante, né, que essa temporada ela ficou tão focada em tirar os poderes do Homelander, encontrar o Soldier Boy, que no final das contas uma certa figura ficou de lado, e uma figura muito poderosa, que é o caso da Victoria Newman, né? A gente vê que ela tinha essa imagem anti-sups, mas nessa temporada a gente vê que no final das contas ela trabalha ali na surdina, mas também por ter sido criada pelo Stan. Essa temporada foi importante para ela também entender a se defender, né? No momento em que ela acaba fazendo o exposed do Stan, ela acaba priorizando as coisas dela, mas ela também acaba fazendo um acordo ali com o Homelander. A gente vê que ela tentou um acordo similar com a Anne antes, que ela queria utilizar os seguidores dela para ganhar visibilidade, mas no final o acordo com o Homelander foi bem sutil, mostrado aí nesse episódio, né, que ela daria o endereço do Ryan. Ele até fala, né, que uma amiga poderosa ali conseguiu esse endereço, e em troca a gente vê o Homelander mandando o Profundo para matar o concorrente dela e abrir espaço para ela, e ela não ter essa divisão de votos, ela ganhar a campanha, e é o que acontece. Então ela tá numa situação de poder maior ainda, e pode ser que a gente veja mais dessa parceria na quarta temporada, que já tá confirmada, porque a gente vê que ambos estão em situações de poder, né? Então ela consegue um cargo político melhor, e o Homelander ele tá ali como head da Vogue. Tem que ver só como que eles vão alinhar, porque ela é uma figura pública
que é contra Supes. E além disso, a gente não pode esquecer que existiam os arquivos ali dela que o Homelander falou que o Stan pretendia vazar. Não sei se o Homelander em algum momento pode usar isso contra ela, mas seria uma problemática enorme. Além de toda a descoberta também que ela é uma Sup explodidora de cabeças. Quando acontecer isso, cabeças vão explodir nesse episódio. Tô brincando. Trocadilho péssimo. Enfim, né? E por último, mas não menos importante, a gente vê que depois de toda essa situação, o Soldier Boy, ele é colocado de novo ali pra dormir, não sabemos por quanto tempo, mas eu acredito que ele pode voltar. Não sei exatamente como, mas ele tá ali num lugar dos Estados Unidos e a Grace prendeu ele e acho bastante simbólico, principalmente porque toda a questão da missão ali do passado, que mostra que ele foi levado pelos russos, ela também era a head ali da missão. Acho que tem mais aí a ser explorado, hein? Não só o que foi mostrado pra gente que o Stan mandou. Até porque na cena do passado, né, a gente viu que ela teve um embate ali com o Soldier Boy, então pode ser que essa missão do passado seja mais explorado. E tem outra questão também, né? Teve todo um lance envolto do gás, talvez possa ser um recurso a ser utilizado no Homelander na 4ª temporada. A gente vê esse gás sendo utilizado no Soldier Boy de novo. Tem o gás da Maeve ali, mas eu acho que ele seria mais terminal mesmo pra ela. O ponto fraco do Supes é o gás. É o que eu acredito que possa acontecer aí na 4ª temporada. Mas assim, de uma forma geral, eu acho que essa 3ª temporada ela encerra muito bem. Aqui ela traz uma intensificação maior e apesar de ser uma temporada que não anda muito no seu objetivo, eu entendo por que ela vai para outras tentativas de caminho, para mostrar que tem só um caminho do que deve ser feito. E eu simplesmente amei o que a gente viu. Tiveram episódios insanos. O 6º, que é o Herogasm, ainda é o meu favorito. Então assim, estou muito contente de como foi essa 3ª temporada e ansiosíssima para a 4ª temporada de The Boys. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!